A linha já tá super decepcionada. Não, mas eu também cheguei a colocar a roupa pra trilha. Aí quando eu abri a cortina assim. Escolher o carrinho profético. Amiga, como foi quando você se casou e fez a primeira compra de casa? Eu fiz antes de casar. Ah, eu acho que eu também fiz antes de casar. Fiz antes de casar, eu fiz no Rio. Deu quanto? Deu R$200, porque eu fiz no Rio. Ah, tá. Aí tá vendo a diferença de morar em Mambucaba? A minha deu R$500. Nossa. E aí um monte de coisa inútil que a gente compra. Muita coisa. Hoje você já sabe olhar os preços das coisas? Sei, muita coisa estragou na primeira compra, né? No primeiro mês. Ah, o meu também. Arroz, eu comprei arroz de 5 quilos. Nossa. Quem acha que pro nosso café da manhã tem comida suficiente? Tem. A gente vai falar sobre as dificuldades do início do casamento. Porque já era, você tem quantos anos de casada? 5, vou fazer 6 em outubro. Eu acabei de fazer 4. Prestes a fazer 2 meses que vem. Então assim, todo mundo tá naquela ali assim, né? Esses são os bebezinhos ainda, mas tá todo mundo ali na mesma. E aí, pra completar tudo, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma caminhada hoje, tivemos fazer nossos planos e tal. Só que aí choveu, né? Ou seja, acabou com os nossos planos. Então a primeira coisa que a gente aprende sobre as dificuldades do casamento. Você acha que vai ser o quê? Conto de Mar de rosas, né? Nem sempre. Príncipe e princesa num castelo encantado. Nem sempre. Aí pra completar também, o que aconteceu? O marido dela e meu marido, né, estão ali porque deu probleminha no carro. Então essa é a vida, gente. A vida de casada, a vida de quem tem família é essa. A gente tem problemas, né? É verdade. Você separa um dinheiro pra ir passear e comer. Aí você tem que gastar um dinheirinho com o carro. Que deu problema. Deu problema. Graças a Deus que temos o carro. Mas aí deu problema. planejar, né? Planejar, né? E aí, qual foi a maior dificuldade de vocês no primeiro ano de casado? Se adaptar. Porque a gente acha que conhece e não se conhece, né? Por mais Vocês namoraram quanto tempo? 4 anos e 9 meses. Exatamente. À distância. E aí, amor? Isso aí. Fala, Átila. Tá difícil. Você é a parte masculina presente aqui nesse carro. Qual que foi a maior dificuldade no início do casamento? Dividir comida. Dividir comida? Antes a comida era só sua. Foi a mesma coisa Não, minha com o comida não se Estevam. divide, eu Tá falo vendo? pra ele. Você queria dividir e ela não. Porque eu falava com ele, amor, você quer? Não, não quero. Aí quando chegava a minha comida, ele quer comida. E eu falava pra ele, não, Aí. você não queria. Ao contrário de mim e do Estevam. Já nós dois, eu queria que ele dividisse comigo e ele não queria dividir. Lá no caso não tem muita opção, porque eu sempre como metade de tudo. Feliz é um Sempre sobra pra ele. de Você qualquer nunca jeito. come do dele, né? Ele sempre come, se Possível, sobra do impossível, teu. não, impossível. Eu acho que no início do casamento as maiores dificuldades nossas é realmente juntar a criação de uma pessoa com a criação da outra, sim. né? Porque você cresceu numa casa em que as regras eram de um jeito, agora você vai ter que criar as regras juntos. Tem Verdade, um isso é livro que a verdade. gente leu, né, amor? Minha mãe comprou pra gente antes de casar, que o casal tem bagagens, né? E quando casa, as bagagens têm que se fundir, se tornar uma mala só. Que é exatamente isso que todo casal passa, né? Essas diferenças de tanto de personalidade, de criação totalmente diferente, tem que se unir pra, senão acaba tendo conflito no casamento. Uma outra coisa também, questão de comunicação. Que a Aline fala muito mais que eu. Então assim, eu tive que me adaptar, a gente teve que equilibrar. Equilíbrio é a palavra também. Verdade. Assim, acho que se você também não tiver pronto a, às vezes, falar e às vezes ouvir e prestar atenção, não ficar só assim, ó, Eu era muito assim. A Aline falava, eu,
E também não deixar criar ranço, né? Uma vez eu escutei isso da Lu, ela falou lá em casa, ela falou assim, não deixa, vocês estão no começo do casamento, não cria ranço um do outro. Por quê? Você casa apaixonado e tal, só que a pessoa começa a fazer umas coisas que começam a te irritar. Se você vai ficando sempre irritado com aquilo que a pessoa tá fazendo... E não fala nada. Você vai ficando irritado, só vai tendo vontade de estrangular, né? Aí você cria o ranço, acabou. Agora toda vez que ela fizer aquilo, você vai ter vontade de gritar, de brigar, você vai ter pegado o ranço. Você tem que lutar contra o ranço, não deixa o ranço dominar teu coração. E um dos jeitos de lutar contra o ranço é falando, né? Porque às vezes você tem ranço de uma coisa que ele faz que ele nem sabe que você não gosta. Agora, a partir do momento que ele faz e você fala, não faz mais não, eu não gosto, me deixa triste, me magoa, aí ele vai saber, né? Então, quando ele fizer, mesmo que não seja proposital, né, claro, ele vai lembrar disso. Então, acredito que ele vai evitar, né, de fazer essas coisas. Então, é importante, sim, a comunicação por causa disso. Eu ia falar assim. Próximo episódio. Foi? Então, O que foi? fala pra você. É uma menina. E aí, Não deu. Uhul, deu certo! Aê! Quase matou a joia do coração! Bom, a gente tá falando aqui Filho. Zoa meu branquinho. Pois é, gente. Agora a gente vai ter que abrir pra pegar coberta, porque tá um frio danado. Muito frio. Tá muito frio aí. Olha só, o Átila pronto pra Suíça. E o Hugo não acreditou. E eu vendi um cabo. A próxima viagem a gente vai pra Gramado. Oi gente, vocês acabaram de acompanhar aqui nesse vídeo umas imagens, né, de um final de semana muito legal que eu tive com os meus amigos numa cidadezinha aqui perto de Paraty, que é onde eu moro, aqui em Cunha. E aí, né, conforme vocês já viram, a gente falou um pouquinho sobre dificuldade no casamento. E pra fechar esse vídeo eu gostaria de falar algumas coisas. Porque assim, eu sei que quando a gente vê muitos casais na internet sendo referência, os vídeos de casamento, e aí eu incluo o meu nisso, porque eu sei que a maioria de vocês chegaram aqui no canal, me conheceram o canal através do meu vídeo do casamento. Você olha assim e pode ficar assim meio deslumbrado, achando que o casamento é um mar de rosas, é um conto de fadas. Eu inclusive já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão da síndrome do conto de fadas. Mas assim, o fato é, você assiste um vídeo do casamento, que é o ápice do dia romântico da nossa vida, né? E aí você pensa assim, caraca, o meu casamento não é desse jeito. Ou, meu Deus, eu quero um casamento assim. E aí, estou aqui hoje para dizer para você o seguinte, que casamento sim é uma bênção, que é muito bom você estar com uma pessoa que ama a Deus, que tem os mesmos propósitos que você dividir a vida e construir uma família. Isso é algo que Deus deu pra gente. E num mundo em que a família tá tão desacreditada, que a instituição casamento já ninguém liga mais, ela tá tão, rechaçada no mundo de hoje, você ter casais que falem sobre um amor
que deu certo, sabe, na presença de Deus, de casais que colocam o Senhor como principal no relacionamento e por isso o relacionamento, sabe, dá certo, é muito importante. Eu creio que é extremamente importante para poder reativar a esperança de que é possível sim a gente viver um relacionamento para a glória de Deus nessa terra. Mas isso não exclui a parte de que nós precisamos falar sobre as dificuldades também que acontecem. E aí no início do casamento a gente passa por alguns problemas que se a gente não tiver em mente que os problemas eles vão vir e que a gente tem que aprender a lidar com eles, a gente acaba sucumbindo, a gente acaba querendo se separar. Então eu queria dar algumas dicas rapidinhas aqui antes desse vídeo acabar. Se você segurou aqui até o final, fica só mais um pouco, pra você passar esse primeiro ano, esses primeiros anos de casamento com alegria, sabe? E sabendo lidar com as dificuldades que vão aparecer pelo caminho. A primeira delas é, saiba qual é o significado do casamento, sabe? Biblicamente falando, o casamento é uma representação entre o amor de Cristo e a igreja. Porque lá em Efésios 5 fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a mulher deve se sujeitar ao marido como a Cristo. Ou seja, quando a gente vive esse relacionamento, o homem assume seu papel e a mulher assume esse papel. O casamento, ele se torna aquilo que ele foi criado para ser, essa representação, a representação desse amor. Então, primeira coisa, saiba o significado do casamento e busque viver esse significado todos os dias dentro do seu matrimônio. Segunda coisa, a gente precisa ter Deus como pilar, sabe? A gente precisa ter Deus para correr quando as coisas estiverem difíceis, para orar junto quando as brigas começarem a ficar frequentes, para clamar ao Senhor para nos ajudar a sermos pessoas mais parecidas com Ele dentro do casamento. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor deve ser o nosso pilar, nossa pedra fundamental, e o casamento não escapa disso. A gente precisa orar pelo nosso casamento, orar pelo marido, orar pela esposa, orar juntos, ler a Bíblia. E o culto doméstico, como anda? Eu falo isso porque eu sei que essa é uma das dificuldades aqui de casa. Os dias vão passando, a gente vai na correria, a gente sempre tá falando com o Senhor, tá orando, mas às vezes é difícil da gente sentar, separar um tempo pra ler a Bíblia junto. E isso é algo que a gente precisa fazer. A devocional junto do casal é muito importante, principalmente quando vier os filhos. E porque o culto doméstico é primordial pra criança aprender sobre Deus também no contexto da família. Terceira coisa, leia Provérbios. Gente, Provérbios é uma maravilha, né? Provérbios ensina a gente como agir, como tratar as pessoas, como ser esposa. Não seja rixosa, por favor, me fala pra mim, né? Leia Provérbios e aprenda a ter sabedoria dentro do seu lar. Quarta, não seja orgulhoso. Gente, se você for orgulhoso no casamento, olha, você vai acumular várias marcas, machucados e problemas. Então não seja orgulhoso, peça perdão de uma vez, não vá dormir brigado, chama a pessoa, conserta logo, porque olha, fala uma coisa, você vai viver com essa pessoa pra sempre mesmo, você vai ter que vê-la todo dia. Então por que demorar pra pedir perdão? Por que demorar pra consertar? Por que ficar fazendo joguinhos de ficar assim, ai não vou falar com ele, vou mostrar que tô chateada? Vai consertar logo. Esse negócio de ficar de bico por muitos dias, brigado, esse negócio aí não agrada Jesus não, hein? Dica número 5, desistir nunca é uma opção. Não desista. Sei que as coisas às vezes podem ficar difíceis, as brigas podem aumentar, mas não desista. Deus te deu o ministério do casamento e Ele quer que você viva esse ministério com integralidade. Sempre há esperança em Cristo. E aí isso nos leva para a última dica, que é procure ajuda. Olha, se você está passando dificuldade, principalmente nesses primeiros anos, que a gente sabe pouca coisa sobre essa vida matrimonial, procure conselheiros na sua igreja local, pessoas que você olha e tem o casamento como exemplo, sabe? Aquelas pessoas que você olha, principalmente se for casais mais velhos, então, que você olha e tenha como exemplo, conversa com eles, pede para serem aconselhados, busque aconselhamento com um pastor, leiam livros sobre isso, sabe? Orem juntos, busquem aprender. Nós, principalmente nós que casamos muito jovens, e até os que casam mais velhos também não têm experiência no contexto do casamento. Então é muito importante a gente ser acompanhado, a gente ter aconselhamento de pessoas que passaram e estão passando pelas mesmas situações que a gente. Mas busque conselho em pessoas que amam o Senhor e que vão te aconselhar de acordo com a palavra. E aí nisso eu dou até algumas dicas de livros, né, pra vocês lerem. Que é o primeiro, que é As 5 Linguagens do Amor, né, que é muito famoso esse livro, que ele vai ensinar o casal a descobrir o que o outro ama e como corresponder à linguagem do amor do outro da maneira certa, né? Eu li esse livro quando eu ainda era solteira e ele foi muito bom pra mim.
O outro livro é Casados e Felizes, do Hernandes Dias Lopes. Eu li bem no início do casamento, foi muito legal. E os outros dois são O Marido que Eu Quero Ser e A Esposa que Eu Quero Ser, do Jane Camp. São livros pequenininhos, não tem nem desculpa se você não gosta de ler, né? São livros bem pequenininhos, mas com conselhos que vão fazer você, assim, abrir os olhos e aprender muita coisa. Então, assim, gente, não leva o casamento de qualquer maneira, não. Aprenda, sabe? Leia, busque a vontade de Deus, busque o que Deus está dizendo sobre o casamento, sabe, pra você. E é isso. Que o Senhor seja glorificado na sua vida, seja glorificado no seu casamento. E até o próximo vídeo.